Então, olha só, Patrícia, começando aqui, boa noite para todo mundo. Eu tava essa semana lembrando, né, de como que a gente efetivamente se conheceu e aí eu lembro que eu estava lançando o curso, acho que era a segunda turma, né, ano passado. Aí eu, né, recebi uma mensagem sua, era na véspera de terminar o curso, né, as inscrições. Quero fazer o curso e tal. Aí eu falei, não, tudo bem, vai começar amanhã. Aí você se inscreveu, né? Fez lá a ficha, depois eu fui ler, né, sobre Patrícia. Eu falei, caramba, Patrícia, doutora em PKPD, como assim? Por que ela vai querer fazer o curso? Ela tá dando o curso aqui, né? E aí eu comentando com as meninas, falei, nossa, que legal, né? Que a gente vai ter uma expert. E quando eu pensei em montar esse projeto, Patrícia, de live, isso já era uma ideia antiga. Ele tem dois objetivos. O primeiro deles é que, né, você também, né, está acostumada a ser convidada para dar aulas em eventos, tal, congressos, e a gente sempre está do lado de quem está falando, né? É uma oportunidade muito legal, uma experiência muito boa, mas com os alunos que a gente foi conhecendo durante o curso, eu fiquei pensando, falei, nossa, quantas experiências legais que a gente tem de colegas farmacêuticos que precisam ser compartilhadas com outros, né? Então, falei, não, vamos passar para o outro lado, que agora eu gostaria de ouvir a experiência dos colegas pelo Brasil afora, né? Então, esse é o primeiro grande objetivo, e o segundo, obviamente, é falar de antimicrobianos, que é a área que eu tenho estudado e me especializado ao longo aí dos últimos anos. Então, Paty, para começar valendo, eu queria que você falasse de você, da tua experiência, assim, de como foi a tua formação até você chegar a ser, né, farmacêutica clínica atuante intensivista lá no Hospital de Maringá. Sim, tá bem. Bom, para quem não me conhece, eu fiz farmácia na Universidade Estadual de Maringá, que é o UEM, né? Aqui é a nossa universidade. Então, nessa instituição, daí quando eu estava no segundo ano, daí são grandes nomes, né, que foram passando e realmente foram meus professores, eu tive troca de informações. Então, no segundo ano, eu tive uma palestra com o James Albiero. Então, eu troquei muita Uau! figurinha com o James, tentei fazer estágio no Hospital Paraná, que era onde o hospital que ele trabalhava. Só que naquela Sim, época eu não sim. trabalhava, eu tinha que pagar para fazer estágio. Não consegui fazer o estágio com o James, mas daí ele não me deixou de mãos abanando, né? Ele falou assim, ó, conversa com a professora Valderias Gaete Franco, ela é professora de farmácia, eu nem tinha farmácia ainda. Minha farmacologia seria no terceiro ano. Você Então, estava no eu estava no segundo, no segundo quarto ano. período, segundo ano. Segundo ano. Daí conversei com essa Legal. professora e comecei a fazer estágio, então, em farmácia hospitalar, no segundo ano. E daí no terceiro ano, depois que eu tive farmácia, ela tinha um projeto de farmácia clínica na pediatria, lá do HU, que é o hospital que eu trabalho hoje. Então eu fui Uhum. acompanhando essa professora, então desde o segundo ano eu fui voltando, assim, estágio para a farmácia hospitalar e para a farmácia clínica. Só que vinculado a isso, eu sempre gostei muito de antimicrobianos, porque eu fui monitora de microbiologia. E no quarto ano, que eu já tinha tido farmaco, no terceiro, fui monitora de farmaco. Daí terminei a graduação aqui, são 5 anos, integral. Daí eu fiz Sim. especialização de farmaco. Daí eu fui conversando com algumas professoras, fui fazer o mestrado, então. Daí eu fiz o mestrado na parte de antifúngicos, que é uma outra grande área dentro dos antimicrobianos que muita gente não dá muita bola. Só que a gente Sem sabe que se a dúvida. gente perder o time para iniciar um antifúngico, a gente também vai ter a perda de um paciente. Então, realmente, eu sempre fui focando, pensando na parte de antimicrobianos voltado para atendimento em UTI. Só que eu me formei em 2011, a gente foi ter a primeira resolução de atribuições clínicas do farmacêutico em 2013. Então, nesses 2 anos, eu fui, né? Aí fiz a especialização de farmaco. 2013 foi quando eu passei. Em outubro, passei no mestrado. Comecei esse mestrado em 2014. Daí, defendi em junho de 2015. Novembro de 2015, eu passei no doutorado. Daí que eu fui ver com a parte de PKPD de antimicrobianos também. Uhum. Só que, aliado a isso, até a Lívia está aqui, a primeira conversa que eu tive com a Lívia, que foi a entrevista para fazer a pós com eles lá no Sírio-Libanês,
Ela falou assim, nossa, Paty, mas você já fez mestrado, tá fazendo doutorado? E daí eu falei para ela, eu falei assim, não, porque eu gosto muito de estar dentro da UTI. Então, eu gosto como fosse a gente comparar com a indústria farmacêutica, é o chão, né, da fábrica. Então, eu gosto de estar dentro da UTI. E eu sempre fui pensando assim, não, eu preciso melhorar meu conhecimento. Porque a gente pensa assim, quando a gente compara farmacêutico com a formação médica, então eles têm lá 6 anos, né, de formação, eles têm dentro desses 6 anos, 2 anos separadinho para estar dentro do hospital, que é a parte antes da residência, né, eles vão fazer, que agora me fugiu o nome. Como que chama? Não é estágio, eles fazem Gente, tem como um se eles nome, eu fossem esqueci. doutorando, né? Como se eles fossem doutorando. É porque assim, no quarto, eles fizeram, vamos supor, o quarto ano de medicina, internato. Então, eles têm 2 anos de Verdade. internato. E a farmácia não tem isso. Então, se eu quis farmácia clínica, eu fiz 600 horas de estágio lá no HU e isso contou como um estágio vocacionado. Só que mesmo assim, eu sentia que eu falava assim, eu quero sentar e conversar com um farmacêutico intensivista, eu quero aprender mais. Então, quando eu fui para o Círio, que foi uma outra, assim, grande bênção, quando eu fui para lá, eu tive essa oportunidade de sentar, conversar com a Lívia, e a estruturação que ela fez dessa pós realmente é muito boa. Porque, assim, Legal. lá a gente tinha aula com o médico, com o enfermeiro, Nossa, a parte de ventilação mecânica, a gente teve aula com fisioterapeutas, que realmente, eu falei até assim pra Lívia, eu falei, Lívia, é uma, né, uma visita multidisciplinar, que a gente, muitas especializações, você só tem o conteúdo teórico, e lá era o prático, né? Então, eu peguei e fiz, e depois, quando eu terminei essa especialização no Círio, foi quando eu vi o do seu curso. Eu falei assim, cara, eu já aprendi tanto, mas a gente nunca. Eu sempre penso assim, a gente nunca sabe tudo. Isso é muito bom, porque eu gosto de estudar. E eu acho que a sensação melhor que tem é você saber que você não sabe tudo. E sempre tem alguma coisa para você aprender. E eu aprendi muito com você. Que legal, muito bom, Paty. E assim, na tua rotina, você falando, tem um destaque na tua fala que desde o começo você meio que foi desenhando a tua carreira para aquilo que você já achava que gostava, que tinha uma tendência, que é a parte da microbiologia, da infectologia. Imagina, no quarto ano você já se identificar, né, com o James, que é um super, né, um baita farmacêutico. Nossa, eu tenho uma admiração profunda pelo trabalho dele. Eu acho que isso também ajuda, né, Paty, a gente consolidar uma carreira mais, digamos, mais especializada, né, dentro da Isso. farmácia clínica. Então, hoje você é uma farmacêutica clínica intensivista, na minha opinião, especialista em antimicrobianos, por conta da tua formação acadêmica. E como é que é a tua rotina, assim, dentro da UTI? O quanto que os pacientes que você atende usam antibióticos, o quanto que essa classe de medicamentos ela é presente dentro do teu dia a dia, Lívia. Você falou tanto da Lívia que eu chamei de Lívia, Patrícia. Não, tranquilo. Bom, para quem não sabe, eu trabalho numa unidade de terapia intensiva, mas é uma ala COVID, né? Então, por muito tempo eu fiquei responsável pela parte de validação dessas prescrições da clínica médica e da UTI COVID. No momento, eu tô só para UTI, que eu tô com um amigo farmacêutico, que ele tá liderando essa parte da farmácia clínica para a clínica médica, e eu fiquei exclusiva só para UTI. Então, na UTI, então eu trabalho das 7 às 13 horas. Então, eu entrei no plantão, como a gente tem farmacêutico até 1 da manhã, então eu chego, não tenho que pegar plantão, né? Eu vou ler o caderno de plantão, eu tiro o mapa de pacientes internados. Daí, com esse mapa, eu já pego minha pranchetinha e corro para UTI. Então, Quantos lá, pacientes você atende lá, Patrícia? Olha, a nossa UTI tem 20 leitos. A gente já chegou Tá. a ter 23. A professora Patrícia Bonfim, tô vendo ela aqui, ela já me viu. Eu mando aula e falo assim, Paty, eu tô cansada, tem muito, sabe assim, que a gente sai realmente esgotado. E a Paty sabe que enquanto eu não termino, eu não vou embora. Já fui chamada para chefia, não, você tá fazendo muitas horas. Eu falei assim, pode Imagina. ficar, como? Não precisa cobrar, sabe assim?
Porque eu falei assim, eu vou terminar, eu vou lá, bato meu cartão, 1 da tarde, se eu conseguir sair da visita, e Aí depois eu você vou terminando volta. minhas coisas. E eu volto. Meu Agora, Deus. se Que eu, nem o assim, só se eu gestor tiver foi isso, viu? agora, se eu tiver com outro compromisso, alguma coisa assim, daí eu sinalizo a chefia. Olha, hoje eu não consigo ficar depois da 1 hora, até porque tem almoço, tudo certinho, tem as nossas outras rotinas. Então, eu cheguei na UTI, já tem um mapa, né, dos pacientes que estão internados. Então, uma média, né, dessa semana foi de 18 pacientes. Hoje a gente teve algumas altas para a clínica médica, então hoje eram 14 pacientes da UTI Covid. Então, desses pacientes, a gente tem certinho quais. Então, paciente do leito 1A, tudo certinho. Então, eu verifico se sobrou algum antimicrobiano e aquilo eu já vou resolver na hora. Teve escalonamento? Não teve? Por que não foi feito? A gente vai checar a bomba de infusão, tudo certinho. Feito isso, né, dessa parte, eu vou para verificar vazão de droga, de droga vasoativa, de Uhum. sedação. Feito isso, eu volto para a farmácia com as prescrições. A gente tem a prescrição eletrônica, só que o farmacêutico ele só consegue sinalizar as intervenções que a gente vai fazer. Deixa eu só ver se eu consigo tirar isso daqui. A gente consegue sinalizar as intervenções farmacêuticas, mas ainda a equipe de enfermagem, como começou isso há pouco tempo no HU, eles não conseguem fazer grande parte da atuação deles na prescrição eletrônica. Então, a enfermagem Tá. ainda é no papel. Então, assim, a Uhum. farmácia fica no computador, o médico também, a enfermagem está no papel. Daí, o que eu fiz? Eu falei, não, então eu vou pegar as prescrições, né, que foram impressas, e a parte do aprazamento fica comigo. Então, toda a parte em relação se tem de cronofarmacologia, compatibilidade em Y, eu vou checando tudo certinho. Daí, se tem 14 pacientes, se tem 18, se tem 20, se tem 23, eu fecho isso. Eu terminei isso, Mas esse daí aprazamento, um pouquinho, Paty, só para acompanhar aqui teu raciocínio. Esse aprazamento você faz ele manual e depois muda isso no sistema? Como é que é isso? assim, vamos supor, o médico fez uma prescrição hoje e vamos supor que ele prescreveu hoje agora 19 e 17. E ele quer que inicie agora o antibiótico, só que ele sinalizou para, assim, ele escolheu o primeiro horário 22. Tá. Se eu estou no plantão, o que, que eu já faço? Eu vou lá na aba da prescrição eletrônica e falo horário inadequado, favor, aprazar e corrijo o horário, né? Para o horário mais próximo, já libero o medicamento. Só que enquanto o médico não altera essa prescrição, no outro dia ela está com o horário errado. E eu sei que no dia anterior eu liberei, vamos supor, para as 20 horas. Uhum. Então, para esse item, eu tenho que bolar de azul e fazer o 20 horas de caneta vermelha, igual para enfermagem. O que é da Sim. noite é de vermelho, de dia Dia é dia de azul. azul. Mas todos os. Agora, só que a gente tem uma troca muito legal com a equipe médica, né? Então, os itens que eu sinalizei, eles já alteraram, eu só vejo se está tudo ok e está tudo impresso. Eu não preciso modificar nada na prescrição. Então, eu fiz isso, essa parte de corrigir o aprazamento, eu vou para a avaliação técnica da prescrição. Daí, essa avaliação, porque eu sei que eu tenho a equipe de técnicos de farmácia para separar esses itens. Então, ali eu vou ficar preocupada em relação a medicamento, via de administração, diluição, se o que está prescrito, né, em relação ao intervalo de horário ou aprazamento está correto. Feito isso, eu libero a prescrição. Liberei a prescrição até umas 9h30 da manhã, 10 da manhã, eu tenho um tempo para checar os exames laboratoriais desses 20 pacientes. Então, resultado de novas culturas, se saiu antibiograma para esses pacientes. Feito isso, eu vou para a análise da farmácia clínica mesmo. Daí eu vou Uhum. checar em relação qual que é a comorbidade desse paciente, o medicamento que foi prescrito realmente é o mais indicado, e quando essa parte é para antimicrobiano, a visão é totalmente diferente também, né? Uhum. Então eu vou checar toda essa parte de farmácia clínica, se tem interação medicamentosa ou não. Na parte de sedação e de analgesia e de drogas vasoativas, a gente faz o cálculo, né? Então eu vou sinalizar, porque às vezes tem um paciente que está com droga vasoativa alta e daí já precisa de um segundo vasopressor. Daí tem coisas que eu não espero a visita. Eu saio da farmácia e já vou conversar com a equipe. Então, de manhã é essa correria, né? Eu tenho um horário e por volta das 11h30 da manhã a gente tem a visita que por muitas vezes passa das 13 horas. Então, a Tá, visita deixa eu só. começa às 11h30 da manhã.
Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa que até lá no hospital a gente estava discutindo essa semana sobre isso, né? Eu acredito que a maioria dos farmacêuticos clínicos sofre de um problema de estrutura, né, de espaço físico. Aí eu pergunto, a maior parte do teu trabalho você consegue fazer dentro da UTI, né? Você tem lá um espaço para você, ou você fica nessa flexibilidade, né? Farmácia, UTI, como é Eu que é fico isso nos na tua dois. realidade? Isso porque de manhã nós temos dois farmacêuticos, né? Ali dentro da farmácia central. E como a gente mudou agora a farmácia central, a gente tinha uma farmácia satélite que era enorme, que era a farmácia do Covid, e devido a problemas estruturais, juntou a farmácia central com a farmácia do Covid. Então, nesse momento, se eu estiver na UTI, tem outra equipe lá. Então, por muitas Uhum. vezes, eu passo 40 minutos, né, uma hora dentro da UTI, discutindo com a equipe, e às vezes eu levo o meu material para a UTI, para realmente porque vai acabar demorando, eu faço ali. Mas a gente não tem um espaço. Eu sei que o pessoal do Pequeno Príncipe, acho que eles ficam dentro da UTI mesmo, né? Não, não, não. Não? Não fica? Ah, eu Não, achava que eles não, ficavam. não, Você também eu passa tô por essa situação. eu tô trazendo essa situação porque, assim, não tem um espaço reservado, assim, sei lá, uma sala, um computador. Os farmas que fazem UTI, eles vão e vêm. Claro que eles tentam ficar a maior parte dentro da UTI, mas não tem. Eu já conheço outras UTIs que ele fica, o posto de trabalho dele é dentro da UTI, né? Isso seria, assim, maravilhoso, né? Paty, como é que é, na tua perspectiva aí, como é que a equipe médica enxerga o farmacêutico clínico, né? Como é que foi essa conquista aí do espaço de vocês dentro da equipe? Eu digo Isso. sobretudo pela perspectiva médica, porque, né, é a mais difícil da gente fazer esses alinhamentos, porque eu costumo dizer que a gente tem um ponto em comum, né, com o médico, que é o medicamento. Então, o médico prescreve, nós não somos prescritores, mas a gente dá muita opinião sobre a prescrição. E, por vezes, isso pode levar a um entendimento equivocado do médico de uma interferência na autonomia, enfim, alguma coisa do gênero. Como é que é o teu relacionamento e como que ele enxerga o papel do farmacêutico? Eu vou falar assim, no começo, né, no início da profissão, já tive situações de saia justa, do médico realmente achar que a gente estava interferindo na prescrição, só que, né, se a Lívia estiver aqui ainda, a gente sabe que, né, a aula dela é de soft skills, só que antes disso eu já estava investindo em autoconhecimento, porque tem toda uma forma de você entrar em contato com esse médico e conversar. Hoje eu estreitei esse caminho. Antes de eu sinalizar o médico prescritor, eu já estou no WhatsApp ou eu estou no telefone com o infectologista. Então, assim, a Legal. hora que eu vou conversar com o médico tá redondinho, né? Já discuti com o infecto, passei o que eu, né, o que eu estava pensando em sugerir. Às vezes ele já fala, não, isso daí mesmo, tá ok. Ou às vezes a gente entra num consenso e daí eu fico como a responsável de passar a informação. Então, hoje eu tenho uma tranquilidade, eu acredito que eu alcancei assim, uma felicidade profissional, porque você conquistou o respeito da equipe médica. Então, eles estão acostumados que a Patrícia vai chegar antes que o pessoal do laboratório com o resultado da cultura, do antibiograma, e eu já chego, ó, gente, tá usando isso, a gente vai precisar alterar. E realmente eles têm um respeito. E quando eu saio da farmácia, eu aprendi isso com a professora Valderiz. Quando você for conversar com a equipe médica, esteja certa que você está certa do que você vai passar. Porque da mesma forma que a gente pode melhorar o desfecho clínico de um paciente, a gente pode afundar esse paciente também se eu estou passando uma informação que não está coerente, se eu estou passando uma informação de dose errada desse antimicrobiano. Uhum. Então, assim, realmente é uma facilidade. Tanto já tive situações para escalonamento de antimicrobianos também, toda aquela parte, né, que você faz a revisão no seu curso em relação a PKPD, em relação a Uhum. olhar também a farmacocinética do paciente. Nesse momento que ele está com balanço hídrico positivo, é um antimicrobiano hidrofílico, eu vou sinalizar para um ajuste de dose nesse momento que o paciente está tão crítico, né? Então, tem todo esse jogo,
né? Realmente do raciocínio clínico antes de você conversar com a equipe médica. Então, por muitas vezes, até tem umas coisas que eu vejo parecendo que é uma chacota na internet. Nossa, o médico não aceitou a minha intervenção. Eu sempre falo, mas a gente tem que sentar e realmente olhar para esse paciente, né? E realmente verificar se aquela intervenção é mais efetiva para aquele momento. Talvez ela seja ok, um ajuste de dose, depois que esse paciente sair desse choque, depois que ele, né, estabelecer para um balanço mais negativo e daí sim ajustar, né, a dose desse antimicrobiano se for hidrofílico também. Então eu tenho assim, realmente uma tranquilidade de passar as informações para a equipe médica em relação ao resultado de culturas. Já tivemos diversas situações ali na UTI. Você sabe que você falando desse entusiasmo e dessa realização profissional de sentir-se completamente inserida e respeitada pelos médicos, essa sensação é muito boa, de fato, né, Patrícia? E uma outra sensação muito legal, assim, de realização profissional que a gente sente é quando a gente recebe lá os pedidos de consulta. Olha, solicitamos orientação da farmácia clínica para guiar antibiótico terapia. Nossa, então você veja, né? Para chegar nesse nível de solicitação é porque realmente é uma confiança, sobretudo no conhecimento e, né, que você vai prestar para a equipe. Isso é muito legal. E Paty, pode falar, por favor. Não, e como você sinalizou, né, em relação ao papel do farmacêutico em relação ao uso de antimicrobianos, essa UTI, por ser Covid, 2020, a gente teve realmente uma exposição muito grande, né? Então, se eu estava acostumada com uma UTI geral, né, que teoricamente 50%, 70% desses pacientes faziam uso de antimicrobianos, no começo da pandemia a gente estava tendo quase que 100% desses pacientes e a gente teve a nota técnica que saiu, que acho que é a 5 de 2021, já sinalizou em relação à infecção secundária nesses pacientes com Covid. O tanto que a gente teve de infecção, seja em hemocultura, TOT, por Acinetobacter, Klebsiella pneumoniae, toda a parte em relação do farmacêutico também saber que isso é uma coisa que você bate muito e eu acho fantástico, que antes de você aprender antimicrobianos, você tem que ter um olhar também em relação a qual que é o patógeno. Quais são os mecanismos, né, de resistência dessa bactéria, enfim, desse fungo. Porque você pode pensar, né, em relação, você bate muito disso em relação uma terapia apropriada se a gente olhar só para o antibiograma. É uma terapia que a gente vai pensar que é adequada se eu pensar no foco infeccioso e eu posso otimizar ainda. Eu posso pensar em tempo de infusão estendido, eu posso verificar se esse antimicrobiano é dose dependente, tem a dosagem também. Então, aqui na UTI do Covid-19, quem fica responsável por relação aos cálculos da vancocinemia desses pacientes fica comigo, né? Então, ontem eu estava fora do meu horário, daí saiu, a gente tinha um vale às 16 horas e o pico às 19h30. E eu estava na minha casa, trabalhando das 7 às 13. Então, eu sei que a hora que sair o resultado, eu converso com outra farmacêutica, passa para mim os resultados do vale, do pico, creatinina, né? E daí eu faço os cálculos na minha casa, libero o laudo, entro em contato com a equipe. Às vezes eu estou de férias, recebo mensagem da equipe médica, eu estou com um paciente assim, assim, assado, o suave é isso, só que... Então, assim, e quando é colonização? A gente já teve situações de chegar uma prescrição e eu falei assim, polimixina B, meropenem com dose dobrada, e eu checar, né, o meu checklist em relação às culturas também, eu vi que esse paciente, ele não tinha nenhuma disfunção orgânica, não tinha, né, pensando na parte de hemograma neoleucócito, ele também não tinha muita alteração, não tinha droga vasoativa. Eu comecei a pensar assim, quais são os sinais clínicos, né, para falar que é uma infecção bacteriana? E daí, quando eu fui até a UTI conversar com o médico, não, é porque saiu de... Eu falei, é suave. Então tá bom. Então, assim, até esse tipo de situação, porque eu falo assim, tem muito farmacêutico que tá engessado porque o médico prescreveu, tá certo. Da mesma forma que eu, farmacêutica, eu posso, eventualmente, se eu
não usei, né, daquele conceito da professora Valderi. Só saia da farmácia quando você tiver certeza, daí você vai lá e comunica à equipe médica. A gente tá possível também a falha, né? Só que a gente vai pensar o quê? Não, eu preciso minimizar isso. Eu vou minimizar como? Atrás de conhecimentos. Conhecimentos. Só que se você tiver só conhecimento e você não tiver uma forma, né, de abordar a equipe, eu nunca que eu vou usar, você fez a prescrição errada. Então, assim, exceto essa situação que eu falei assim, olha, doutor, mas você foi checar? É um suave. Ah, é verdade, suave, a gente não trata suave. Então, assim, ele até deu risada, foi super tranquilo. É diferente de você chegar e falar assim, olha, você viu que você prescreveu entrar com polimixina bem, meropenem, sendo que, né? É uma abordagem totalmente diferente. Então, eu sempre bato muito isso no Instagram. Que você pode, sim, atrás de conhecimento, mas se você não tem né, não seja mal educado e muito menos arrogante, porque ali a gente está pensando no paciente, né? Então, enfim, acabei prolongando muito nisso daqui. Pode falar, Marinei. Não, você sabe que você trouxe uma temática muito interessante, que são as abordagens. Uhum. Eu costumo dizer que você pode ser o farmacêutico mais técnico em excelência possível, mas se você é ruim na abordagem, você não vai conseguir o êxito, né, de, enfim, melhorar a prescrição e a vida do paciente. E aí, ano passado, a gente teve uma ideia, né, pensando nessa lógica aí dos cursos, de contemplar um pouco essa questão das soft skills, né, que você mencionou. Então, a gente até, não sei se você participou, a gente até convidou todos os alunos egressos dos cursos para fazer uma aula de empoderamento profissional com uma psicóloga que é experiente enfim, equipe multi, justamente para tratar desses nuances, né, de abordagem, de comportamento, e foi muito legal, e eu acho que a gente tem que realmente estudar muito isso. E aí, você falou de postagens, antes que eu esqueça, eu sou super fã das suas postagens, viu, Paty? Eu fico assim, é uma lindeza, é um preciosismo, assim, fora as informações que são riquíssimas. São muito legais os seus posts, parabéns por isso. Não sei que horas que você arruma tempo para fazer isso, porque eu sei que dá trabalho. Paty, tem duas perguntas aqui que eu queria te perguntar, né, fazer para ti, que é da nossa audiência. Já vou fazer as duas para você, na sequência, responder. A primeira delas, eu não lembro ali a colega que perguntou, ela quer saber quais são as principais intervenções que você realiza. E a segunda é, diante de tanta coisa que você falou da sua rotina, se você consegue evoluir, porque evolução, pelo menos na minha experiência, é um tendão de Aquiles. Como é que é isso para ti? Então tá. Bom, as principais intervenções que eu faço vão desde as mais básicas em relação a ajuste de dose. Só que a gente fala assim, nossa, ajuste de dose é muito simples. Se o paciente... Marinês, não, achei que tinha travado a sua tela. Então, isso realmente é uma dúvida da equipe. Então, vamos supor, a polimixina B, ela é nefrotóxica, mas ela não é excretada pelos rins. Então, eu seguro ali, ela não vou ajustar a dose da polimixina B. Tem toda uma parte em relação ao cálculo que a gente vai fazer para o paciente obeso, que eu não faço para outro tipo de paciente. Não vou fazer o TBW, se eu não me engano. TBW. Só que daí, o que acontece? Às vezes a gente está na visita e daí tem uma equipe médica ou alguém da enfermagem e fala, não, mas a polimixina B não é nefrotóxica, porque às vezes a gente tem essas trocas, por mais que a gente vai sinalizar passando ali, às vezes o farmacêutico também vai passar uma informação, é como fosse o SIM, que é o Sistema de Informação sobre Medicamentos, a gente acaba passando ali também na visita. Não, a gente acaba sinalizando um pouco da farmacocinética do próprio medicamento. Então, eu sinalizo isso durante a visita, em relação à diluição e tempo de infusão, restrição de volume dos antimicrobianos. Oh, o doutor Lucas, eu trabalho com ele, tá aqui. Ele trabalha na mesma UTI que eu. Então, ele sabe que eu vou acabar sinalizando em relação ao volume de diluição também, a velocidade de infusão desses medicamentos. Quando tem um paciente dialítico, né, iniciou a dose,
a gente vai fazer a dose plena, a gente mantém a dose de manutenção e daí passaram essas 24 horas, a gente vai sinalizar para um ajuste de dose para o paciente dialítico, só que eu também tenho que ter conhecimento do tipo de diálise, se é uma diálise contínua ou não. Eu preciso saber se aquele antimicrobiano, ele tem perda na diálise, porque nisso eu vou ter que cuidar no aprasamento também. Então eu vou ter que colocar um horário que seja após a hemodiálise, tem reposição dessa dose desse antimicrobiano no pós-diálise. Tudo isso a gente acaba sinalizando também durante a visita. Vamos supor que saiu, essa semana a gente teve um caso assim, que na semana passada saiu o resultado da cultura, o antibiograma, a gente tinha uma pseudomonas aeruginosa, que no primeiro antibiograma, ele era sensível ao meropenem. Estava sensível, a gente estava utilizando lá a dose para o paciente, e depois o outro antibiograma, fizeram um novo teste, daí saiu com a dose intermediária, a gente também tem a interpretação do BR-test. E aí, né, o CLSI, ele considera intermediário, a gente vai considerar sensível, mas vai aumentar, né, a dose de exposição. Então, nesse meropenem, a gente já peguei e já sinalizei na visita. Então, a gente vai ter que aumentar a dose para 2 gramas de 8 em 8 horas. Então, assim, tem todo... eu sei que até nisso a gente também sinaliza dose-ataque de antimicrobianos. Quando que eu vou sinalizar para uma dose-ataque? Em relação à ligação, né, de proteínas plasmáticas, esse antimicrobiano ele tem uma taxa de ligação às proteínas. Esse paciente está com hipoalbuminemia, não está. Esse paciente, ele é obeso. Qual é a característica desse meu antimicrobiano? O VD é alto, não é? Vai tratar uma infecção. Onde que é a minha infecção? É corrente sanguínea? É tecido? Então, eu tenho que ter isso também em mente, porque às vezes o medicamento está prescrito certo, né? Se eu olhar o antibiograma e a prescrição, ele está, né, apropriado. Mas se eu olhar para o paciente, é um paciente que está com balanço hídrico positivo, o medicamento esse antimicrobiano é hidrofílico, eu vou sinalizar uma dose-ataque. E uma outra coisa que as pessoas têm muitas dúvidas durante a visita multi é em relação ao tempo de infusão do meropenem. Então, se eu tenho um paciente em choque séptico, né? A gente sabe que a dose de manutenção do meropenem, a gente vai sim orientar em relação ao parâmetro de PKPD. Então tá, o meropenem, ele é tempo dependente, então eu vou orientar a equipe para que o tempo de infusão seja acima da MIC. Então, ok, vai correr em 3 horas. Só que está iniciando agora a dose ataque, a gente já vai orientar para que essa dose ataque, né, vai correr mais rápido. Então, em relação à concentração de infusão, o volume de diluição que pode ser, para saber, eu posso fazer em bolos, vai correr em 30 minutos, porque a gente tinha situações que as pessoas achavam que a dose ataque do meropenem tinha que fazer em 3 horas. E eu falava, não, a gente precisa. Isso é quando a gente pensa na carga. Sentido, né? Eu lembro que tem uma aula sua que você bate muito em cima da carga microbiana, né? Então ali você vai pensar que eu vou fazer pico. E daí eu sinalizo, só que quando eu oriento isso para a equipe, que o meropenem eu posso correr em 30 minutos, ao mesmo tempo eu sinalizo, mas vocês têm que tomar cuidado na dose ataque de polimixina, né? De vancomicina, porque daí eu tenho as reações adversas relacionadas ao tempo de infusão. Daí eu falo, esse daqui, quando puder, eu vou sinalizar vocês. E daí o pessoal faz. Daí tem a parte dos cálculos da vancocinemia também em relação sobre a MIC. Vou fazer a programação em relação a quando que a gente vai solicitar a dosagem, né, de vale e de pico para esses pacientes também. Então, toda a parte em relação de ajuste de dose, indicação, tem situações que a gente vê lá que o paciente está com a bactéria MSBL, o AMP-C, e daí a gente vai para a prescrição, a gente já consegue sinalizar para a equipe também. Isso foi uma coisa boa que eu trouxe, né? Que eu aprendi no seu curso também, em relação da gente ter essa visão, conhecendo os mecanismos de resistência dessa bactéria e olhar para o antimicrobiano que está prescrito. Bom, essa acho que é respondendo a primeira pergunta, né? A segunda dela era em relação à evolução. A evolução. Isso, Como é que a evolução da vancocinemia. Isso, não é. Então, assim, se eu não conseguir fazer na minha casa, a primeira coisa, a hora que eu chegar no hospital, né, se eu estiver fora e fiz o cálculo da vancocinemia, eu tenho que
sinalizar. Então, a gente não tem um campo escrito que é da farmácia clínica. Só que como a minha senha está lá, farmacêutico analista clínico, a hora que eu fizer a evolução, carrega no prontuário desse paciente e sai a informação que foi o farmacêutico, né? Então, isso a gente tem em Legal. relação às intervenções. Só que eu não vou para UTI sem checklist. Mas tem um monte de gente que até me mandaram uma mensagem: não, mas precisa de checklist, gente. Né? São 20 pacientes, hoje foram 14. Não tem como você ir para visita, e daí às vezes porque assim, a gente tem os diaristas na UTI. Não, são os plantonistas, né? A gente não tem diarista. Então, hoje foi um determinado foram 3 médicos que estavam, amanhã são outros. Então, quem solicitou a cultura hoje, talvez o resultado é outro médico que vai pegar, Sim, né? sim. Então, eu preciso saber se foi solicitada hemocultura, fizeram coletas para outras culturas, saiu antibiograma, quando que começou, então, em relação ao D0. Então, até em relação ao tempo de uso dos antimicrobianos, eu sinalizo para a equipe. Ó, a Legal. CCIH vai ficar por 7 dias, 14 dias, eu vou... Então, eu tenho uma troca. Nós temos 2 intensivistas. Eu lembro quando eu fiz o curso com você, a gente tinha um só. Agora a gente tem Sim, 2. muito bom. Paty, olha só. Ano passado a gente fez 4 turmas do curso, 3 do nível 1, nível 2 e uma do nível 3, que é voltada para microbiologia. E a gente teve alguns infectologistas fazendo o curso, microbiologista, mas a maioria era farmacêutico. Então, quando o infecto decide fazer um curso com farmacêutico, eu fico imaginando que é porque querem se apropriar mais das questões farmacológicas, PK/PD. Quando o microbiologista decide fazer o curso, aí isso é bem nítido. Ele quer saber mais dos antibióticos, porque o pessoal liga lá e fala: que antibiótico eu prescrevo? Nossa. Então, eles são muito bons, obviamente, naquilo que eles têm que fazer, que é identificação, enfim, mecanismo de resistência, mas cada vez mais eles estão sendo exigidos para dar palpites. Quando farmacêuticos vêm fazer o curso, eu queria falar especialmente de você, que já é uma especialista em antimicrobianos, o que te motivou a fazer, né, o nosso curso? O que você conseguiu aplicar, né, do que você viu no curso no teu dia a dia? O mestrado ele foi na parte de antifúngicos, então eu tinha uma segurança muito grande em relação a antifúngicos. Então, isso desde a época que eu trabalhava em outro hospital, que daí é um hospital particular aqui de Maringá. Então, quando saía resultado, né, de uma hemocultura e saía uma cândida, eu já estava lá. Não, para esse daqui é micafungina, não, esse daqui é não, se é para esse daqui você vai ter que aumentar a dose. Então, eu sempre tive uma tranquilidade na parte dos antifúngicos. Quando eu fui para o doutorado, então, por mais nossa, a professora Andréia, que é a parte de farmacocinética, que ela é muito excelente. Então, eu lembro que eu ia fechando blocos. Olha, isso daqui tá legal, isso daqui tá legal. Só que daí, pro doutorado, eu tinha muita parte de BAC também, de micobactérias. Que isso para mim é tranquilo. Aqui no HU a gente tem muitos pacientes com TB também e das não bactérias, não micobactérias também. Só que daí eu ficava assim, eu ainda acho que eu preciso melhorar na parte das enterobactérias. E pensando em, né, mecanismo de resistência, eu falei assim, eu quero melhorar nisso, porque daí eu fui ler o que vai ser abordado nesse curso aqui. Ah, vai ter uma revisão de PK/PD? Vou querer ver se o que eu aprendi na universidade, que aprendi nesse tempo de mestrado e doutorado, tá ok, se tem que melhorar alguma coisa. E eu lembro que a primeira aula era em relação à comunicação com o pessoal do laboratório. Então, eu tinha sempre uma, né, troca de figurinha com o infecto, com o enfermeiro da CCIH. Só que o pessoal do laboratório, eu não conhecia o pessoal do laboratório. Entendeu? Ah, tá, é a Cineto. Só que isso aí, seu lá, é polimix, mas você fez microdiluição. Então, assim, toda a parte até das provas bioquímicas, eu lembro que eu sentei do lado da Cecília, que é a responsável da parte da microbiologia aqui no HU, e eu tava com o seu folhão, né? E ela, inquérito, que é isso? eu chamo de inquérito microbiológico.
Isso, então fui ali. Então, eu lembro que eu sinalizava muito a parte de PK/PD, de antimicrobianos, ajuste de dose, mas eu acho que uma coisa que veio muito legal depois que eu fiz o curso foi a parte de ter um olhar diferente para o resultado do antibiograma em si. Legal. Ter cuidado em relação, porque aqui no HU eles soltam em relação a qual que é o gene de resistência, né, antimicrobiana ali, qual que é o antimicrobiano que essa bactéria tem resistência, e daí eu olho Anote. para... Então, assim, uma coisa que eu tinha muito tranquilo para a parte de antifúngicos, que eu aprendi isso lá no mestrado, em relação quais que são os antifúngicos que esse fungo tem resistência intrínseca. Eu lembro que isso também, acho que teve uma aula também, não sei se foi uma aula Sim, sim, só, sim. em relação que bateu. A gente vai falar sobre a cineto, que ele tem, né, de resistência intrínseca. Então, eu lembro que a gente, Uhum. antes de estudar também o antimicrobiano, vinha muito forte né, ao micro-organismo. Então, se é a bactéria, se é gram positivo, se é gram negativo. Então, isso em relação à intervenção farmacêutica, para mim ficou muito mais tranquilo, né? Então, eu peguei como fosse muita parte eu revisei, muita parte eu aprendi também. Então, essa parte de fazer intervenção. Olha, doutor, Ampicê aqui, ó, não, você, né? Você vai poupar, senão eles vão pensar assim, ah, mas eu vou poupar carbapenêmico, mas eu, né? Então, eles acabam tendo uma confusão em relação a isso também. A gente Uhum. teve falta de polimixina B, né? Uhum. E a gente teve uma aula em relação, né, o que a gente vai utilizar numa falta, né? Que, Uhum. assim, eu lembro o nome da aula que tinha até um bot, que era resgate, né? Os antibióticos de reserva terapêutica, e sabe o que eu lembro? Que a gente falou do Astreonan, e eu lembro de você, que você falou assim, mas eu não tenho Astreonan padronizado, eu vou falar para a farmácia padronizar. E você veja que a Astreonan hoje é um dos antibióticos mais importantes para você tratar, né, MBL, por exemplo, né? E eu lembro muito bem disso lá, que você comentou. Agora você veja, né, Paty, a Giane, na live passada, ela trouxe isso também como um ponto positivo dessa aproximação com o microbiologista. Né? Você também traz esse ponto positivo. Para mim, é regra básica, a gente tem que passar round com a microbiologia. Inclusive, a gente tem uma rotina lá no hospital que é assim, né? A gente discute com o microbiologista diariamente. E, inclusive, na próxima live, já adiantando aqui o tema da próxima live, a gente vai trazer um microbiologista, né, um farmacêutico que é microbiologista, e o Legal. quanto que a gente aprende, ele fez o nível 1, 2 e 3 com a gente, o Caio. Eu não sei se ele está aqui. E ele vai trazer, né, como ele é farmacêutico microbiologista, ele passa round junto com a equipe, então ele vai contar para a gente o que nós, enquanto clínicos, temos que saber, né, essencialmente saber, para a gente poder melhorar as nossas intervenções. Então, essa multidisciplinaridade é super importante, né, Paty? Sim. Paty, deixa eu olhar aqui o nosso tempo, temos 10 minutos. Eu queria que, né, se possível, você contasse um caso que te marcou, né? Muitos pacientes passam aí pelos nossos caminhos e tem aqueles que, né, a nossa atuação, você percebe que na nossa atuação, por mais que seja uma atuação simples, intervenções simples, mas às vezes muda todo o desfecho clínico do paciente e, poxa, aquilo você tem a sensação de que, nossa, caramba, eu ajudei a salvar essa vida de algum modo. Você consegue lembrar de algum caso assim que realmente foi marcante para você, que te emocionou, que te sensibilizou quanto Esse, farmacêutica? esse paciente ficou com a gente na UTI por 90 dias. Então, eu tive Uau! contato até com a família. Então, ele chegou no momento que precisou fazer eritropoetina, então tem a parte da liberação, a gente conversar, é o farmacêutico que conversa com a família. Então, assim, eu tive realmente um envolvimento com essa família. Depois de um período, ele já tinha saído do isolamento do Covid, mas a gente não tinha vaga na outra ala. Então, sem, né, falar o nome do paciente aqui, eu Claro. abria a portinha do box e falava: bom dia, seu fulano, tudo bom? Ele dava um positivo. Então, assim, era um paciente de 70 anos
que ele ficou lá com a gente, ele passou por diálise. Foi um paciente que usou doses altas de noradrenalina, vasopressina. E eu lembro que nesse choque séptico desse paciente, saiu o resultado, né, dessa cultura, era um acineto, e foi uma conversa que, então, como eu tinha pouco tempo ali, que eu acho que eu tinha, deixa eu ver, a gente ficou 90 dias com esse paciente, mas que eu tinha de UTI, eu tinha, sei lá, um tempo ali, e depois, então, assim, os médicos me conheciam, né? Então, assim, não estava tão entrosada em como eu estou hoje, né? Então, nesses 90 dias que eu estava ali com esse paciente lá nessa UTI, o que aconteceu? Quando eu peguei esse resultado da cultura, eu fui conversar com o médico. Ele falou, não, tá ok. Ele tá com meropenem. Eu falei, não, assim, sabe aquela conversa? Eu tive que puxar a cadeira. Então, assim, não é uma conversa que eu tava aqui, né? Conversando com ele, não, vou ter que sentar. E trocar uma informação. Não, a gente não faz monoterapia. Não, mas de onde? Daí começou aquela conversa. De onde você é formada? Não, não. E daí eu conversando ali com ele, daí quando ele conseguiu realmente teve a mesma visão que a minha, porque daí eu fui mostrar, assim, bom, ok, se ele está tendo essa visão, eu vou falar qual que é a parte do farmacêutico em relação a isso. Daí eu estava lá com o estado da cultura, do antibiograma, e daí fiz o cálculo junto com esse médico em relação à dose que entrar de polimixina B, e a gente associou tigecyclina também nesse paciente. Contra gosto, ele ficou um pouco, e ali eu já estava, né, com o infectologista conversando também, porque esse eu já estava muito assim, envolvida com a família. Eu falei assim, olha, esse daqui eu vou conversar com o médico e o infecto aqui, ó. Não, tô mandando pro Dr. Matheus, que é um dos infectos. E eu lembro que quando esse paciente, né, tirou vasopressina, né, a nora foi baixando, baixando. Esse paciente chegou aí para UTI adulto sem diálise. E daí, sim, realmente foi uma das coisas que quando você sai do hospital, porque eu falo com o coração quentinho, né? Então, se não fosse, enfim, meu plantão, se outra pessoa tivesse corrido e não tivesse visto. Então, esse foi um dos casos que eu sei que entrou com a polimixina B, entrou com a tigecyclina ali, porque eu sinalizei para a equipe, né? Então, eu conversei com aquele médico que queria fazer uma monoterapia para um acineto, né? Então, assim, isso para mim me marcou muito, né? Em relação a ver esse paciente ter alta. Estou vendo que a professora Elza Kimura está aqui também, que é uma outra farmacêutica fantástica, já aprendi muito com ela. Eu lembro que a gente estava numa reunião quando a gente ficou sabendo que esse paciente foi para UTI adulto. Todo mundo vibrou, ficou, nossa, ele ficou 90 dias com a gente. Então, assim, realmente foi uma coisa muito, muito boa. Mas tem N situações, né, de casos que... Oh, esse Caio? É esse Caio, é o Caio aqui, ó. Eu não sei se ele foi da tua turma, eu não lembro, acho que não. Mas já que você falou na professora doutora Elza, que entrou aqui com a gente, né, uma honra mesmo. Inclusive, professora Elza, o meu sonho profissional é um dia fazer um estágio com você no seu laboratório. Eu desejo isso, acho que faz uns 10 anos, desde a primeira vez que eu conheci você e o seu trabalho, né? Quem sabe? Pati, antes da gente finalizar aqui, eu queria rapidamente só falar um pouco, né, do curso, que a gente está abrindo turmas, mas eu queria também que você falasse do seu curso, porque eu sei que você é uma produtora de conteúdo, está aí enveredando pela área, né, de produtos digitais. Então, eu acho que isso é muito bacana, essas iniciativas empreendedoras farmacêuticas, né? Então, né, para quem está aí, a gente está com as turmas abertas do curso nível 1 e nível 2. A gente vai ter o nível 4, viu, Paty? E você já está convidada a ser uma das speakers, porque vai ser sobre antifúngicos, tá? Então, a gente vai conversar depois. E a gente vai fazer o nível 4, talvez no segundo semestre. Então, a gente está com o nível 1 e nível 2, a gente começa turmas em março. O legal desse curso é que a gente tem aulas ao vivo, né, Paty? Então, a gente fazia muita integração
O pessoal trazia muitos casos, enfim, era um momento assim de realmente assim de muita troca de experiência. As aulas que eram para durar 2 horas nunca duravam, né? A gente sempre É. passava porque era tanto assunto, mas a gente conseguiu criar uma rede, um network muito legal de profissionais, né, de grupos onde a gente se ajuda ali no WhatsApp. Eu acho que na tua época ainda era o Telegram, né, Paty? Era o grupo Isso, do era lá no Telegram. Telegram. Uhum. Foi o começo, né? Mas o grupo do WhatsApp tem sido muito legal, a gente, essa nossa troca de experiência. Mas fala você, Paty, aí como é que foi a experiência do seu curso? Vão vir outros? Como é que é? Isso, vão vir outros cursos. Até a professora Patrícia Bonfim, que está aqui, a gente né, é minha sócia, né? Nós somos parceiras. Então, porque eu sentia que quando eu pegava os alunos para estágio, eles ficavam com muitas dúvidas em relação, porque eu falava, olha, isso daqui, quando eu falava, vê a albumina para mim, daí a pessoa trazia o resultado, o que a albumina vai fazer? Vem hemoglobina, e nada. Leucócito tá como? Tem desvio? Não tem? E da pessoa não sabia ver. E daí eu lembro que eu e a Patrícia, a gente foi conversar, a gente montou um que, né, e tivesse essa base de análises clínicas em relação à interpretação de exames laboratoriais, que isso a professora Patrícia Bonfim, ela é excelente, ela tem muita bagagem, ela é professora de bioquímica, ela é professora da Universidade Estadual de Maringá, ela já ficou por muito tempo também no laboratório de micologia, ela tem o mestrado, o doutorado ali. E eu lembro que a gente fechou isso em relação à interpretação de exames laboratoriais e eu fiquei com a parte da farmácia clínica. Então, qual é o cuidado que o farmacêutico tem que ter nesse paciente crítico em relação à sedação, analgesia, quais são as profilaxias, quais são as ferramentas que esse farmacêutico precisa, né, para desenvolver um bom trabalho dentro da UTI. E a gente, né, daqui a pouco a gente vai lançar a segunda turma. A gente está com a primeira turma que vai finalizar e a gente vai iniciar a segunda turma, Marinei. Obrigada pelo espaço para divulgar Imagina, aqui. imagina. Patrícia, sua última mensagem. O que não pode faltar em um farmacêutico clínico? Bom, eu acho que eu sinalizei, a gente acabei respondendo essa no meio, só que eu sempre falo isso. Realmente não tem como você, né, dar a cara para bater dentro de uma UTI, fazer intervenção farmacêutica, se você não tem base em conhecimento, né? Então, assim, se tem o curso de antimicrobianos, faça o curso de antimicrobianos, o curso, né, de farmácia clínica, especialização. Se você acha que eu mesmo, onde que eu ia aprender a parte PKPD de antimicrobianos? Eu fui para o doutorado e realmente foi muito puxado. A professora Patrícia Bonfim sabe. Então, as renúncias que eu fiz para conseguir fazer mestrado e doutorado, apanhei muito, apanhei. Só que conciliar trabalhando é muito difícil. Eu saía do laboratório muito tarde e no outro dia eu batia cartão no hospital às 7 horas da manhã. Então, assim, a gente precisa realmente estar sempre aprendendo, que é uma das coisas que você falou, e a Lívia também. Paty, mas você já tem mestrado e doutorado e vai fazer a pós aqui no Sírio? Vou, porque eu preciso, né? Ou Legal. eu vou aprender, ou eu vou revisar o que eu já sei. A mesma coisa quando eu busquei fazer seu curso. Ou eu vou revisar, ou eu vou aprender mais do que eu já sei. Porque realmente, assim, quando eu saio de casa, eu quero que o que eu aprendi faça diferença na vida daquele paciente. Então, se durante a visita a equipe médica não se atentou em relação seja a um sedativo que para aquele paciente não é o mais adequado, ou para esse paciente com essa infecção por acineto, que tem que fazer um sinergismo, a gente não vai fazer monoterapia, isso daqui eu não aprendi na graduação, então eu fui estudando. Só que para que a equipe médica me ouça, eu tenho que ter o conhecimento, mas eu tenho que ter a forma que eu vou abordar essa equipe médica. Então, por vezes, eu vou sinalizar, doutor, olha, essa dose aqui é não habitual, vamos rever os cálculos comigo. Então, assim, já teve vezes a gente sentar aí até, realmente, era em relação a uma sedação. Depois daquilo, então, assim, tem toda uma forma. Então, eu acho que tem que aliar, né? Conhecimento, responsabilidade e autoconhecimento isso, né? Se você se conhece, você começa a olhar para cada pessoa tem um funcionamento, né? Um jeito que ela vai aceitar essa intervenção.
Então, para mim, são várias coisas que esse farmacêutico precisa ter. Então, eu ainda coloco que nessa base dessa pirâmide é como se tivesse dividido, né, por grandes tijolinhos ali em relação ao conhecimento. Só que se ele, né, na ponta dessa pirâmide, se ficar a parte ali do conversar, dessa interpessoalidade, né, de ele conseguir comunicar com o médico, se tiver, né, capenga ali, realmente ele não vai conseguir. Se ele tiver realmente, não, eu que fiz o mestrado, o doutorado, eu que fiz a pós lá, não sei na onde, eu fiz o curso com a Marinei, e esse médico não sabe o que está fazendo. E até isso também tem que tomar cuidado em relação a quando você está numa copa, quando você está na farmácia, e você falar, eu fiz, você acredita que o médico fez não sei o quê? Sabe assim, as pessoas têm que ter responsabilidade tanto com a informação que está passando e também uma postura profissional, né? Então, acho que todo farmacêutico que é essencial para ele é conhecimento, autoconhecimento, né? Conhecimento em relação né, o químico ali, em relação à fisiopatologia das doenças, a farmacocinética do medicamento, as posologias. Só que eu preciso ter o cuidado em conversar com outra pessoa que também ali está vindo de outro plantão, o plantão está corrido para o médico também, da mesma forma que está corrido para a gente. E eu preciso ser claro e objetivo na informação que eu estou passando. Então, para mim, assim, se fosse para fechar, são essas três coisas, Marinei. Não, e você traz uma característica na tua fala muito legal, que é a humildade, né, Paty? Por mais que a gente, no caso, você tem essa bagagem de conhecimento, experiência, eu acho que a gente sempre tem que colocar no lugar de humildade. E você traz uma informação que eu também queria reforçar, que eu sinto muito isso também, que por mais que a gente tenha assim, já uma certa experiência ou domínio em determinado assunto, no caso, né, a minha expertise hoje é antimicrobianos, eu sou uma consumidora voraz de conteúdo. Então, tudo quanto cursos que aparecem na minha área, eu faço com essa intenção de que, no mínimo, eu vou me autoavaliar, né? O que eles estão falando, eu já sei, eu vou me sentir bastante feliz e confiante, isso aqui eu já sei. E, né, sempre tem alguma coisa que a gente agrega, porque a gente que produz conteúdo, né, você é um exemplo também, que você é uma produtora de conteúdo, a gente tem que ter muita responsabilidade com as informações que a gente passa. Muita. Nossa, essa é fundamental. Porque as pessoas, hoje, quem consome, quem adquire os nossos produtos, no caso os cursos, são pessoas que eu entendo que não têm o tempo suficiente para poder, né, estudar tudo que a gente já estudou. Então, é realmente algo assim, me ajuda, me auxilia com a experiência e o conhecimento que você já adquiriu. Então, isso é de uma responsabilidade, assim, sem precedentes, né, Paty? Então, por isso que a gente tem que estar realmente preocupada, se atualizar, prestigiar os colegas, né? Enfim, né, reconhecer, dar feedback, incentivar. Então, parabéns também por essa iniciativa. Obrigada. E muito obrigada aqui pela sua participação, foi uma honra, sou fã do seu trabalho, Patrícia. Desejo que você aí siga profissionalmente com muitas realizações e ajudando muitos pacientes aí em Maringá. Adoro Maringá, meu irmão mora aí. Inclusive, a próxima vez que eu for em Maringá, eu quero visitar o seu hospital, tá bom? Isso, daí a gente já corre para o laboratório da professora Elza. Exatamente. Eu tenho que fazer uma visita aí de uma semana aí em Maringá. Tá bom? Patrícia, a turma que adorou, viu? Nossa, o pessoal colocou vários coraçõezinhos, elogios, muita gente boa aqui na live. Muito obrigada, pessoal, pela participação. E semana que vem a gente tem aí o nosso colega, o Caio. Isso, vou assistir. Pode deixar. Então tá bom. Muito Marinei, bom. muito obrigada pelo convite. Realmente, eu acho que se eu lembrasse da primeira vez, em relação... Eu já assisti muita palestra sua,
da SBRAF, os cursos que tinham gratuitos também em relação ao CRF, eu fui. Então, quando eu via seu nome, eu falava, eu vou. Que era a mesma coisa que eu fazia quando eu vi o nome da Lívia. Eu falava assim, eu vou assistir porque é a Lívia que vai palestrar. Então, assim, e eu lembro que, até que você falou que a primeira vez que a gente conversou foi do curso, mas a primeira vez que eu conversei terminou a sua palestra. Então, assim, eu lembro que naquele momento eu estava no grupo do doutorado mandando foto Não foi lá da SBRAF, então? Foi o último que teve 10 BRAF, sem É, ser sobre esse logoterapia, né? semipresencial, de logoterapia. Claro, E a é gente, verdade. eu não Desculpa, consegui. não lembrei. É Isso, verdade. daí eu falei assim, gente, eu preciso aprender isso. E eu lembro que a gente começou a trocar informação, né, em relação a isso também. E eu, no momento da palestra, já conversando com as professoras, que eu acho que é isso que realmente é o que a gente precisa ver, né? E eu preciso, né? Então você vai vir aqui para o laboratório, eu vou fazer uma Eu troca. Você quero. vem para cá, depois eu vou para lá aprender logoterapia com vocês. Sim, você está devendo uma visita aqui com a gente. Sim. Pode vir ficar quantos dias quiser, viu? Ah, então tá bom, pode deixar que eu vou, hein? Então tá Obrigada bom. mais uma vez, Marinei. Valeu, pessoal. Tchau, Obrigada. pessoal. Até a Obrigada. próxima.